Olá pessoal, Oi pessoal, meu nome é Sandra eu sou o Cláudio. e esse é o Vamos Combinar, o canal de uma família brasileira que mora em Toronto, no Canadá. Talvez você já tenha visto esse cenário, esse figurino, porque hoje nós estamos aproveitando o mesmo set de filmagem. É um erro na Matrix. É um erro na matriz. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as coisas que nós aprendemos aqui no Canadá. Não necessariamente que só tem aqui no Canadá, mas que nós aprendemos nessa fase da nossa vida morando aqui no Canadá. Puxa a vinheta. Antes de mais nada, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, porque uma vez por semana, às vezes mais que uma, duas ou três, a gente vem aqui, conta um pouco da nossa experiência morando no Canadá, fala um pouco das curiosidades e mostra um pouquinho dos lugares que a gente conheceu por aqui. Esse aí não se inscreveu ainda, eu não conheço ele. Vamos ver se ele se inscreve. Se inscreve aqui embaixo, aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho. Pronto. Ah, garota, valeu. Obrigado, hein? Obrigada. A gente agradece. Já que você se inscreveu, clica no sininho, é do lado. É só clicar ali e você vai receber a notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Primeira coisa que nós não aprendemos aqui, mas aqui a gente desenvolveu muito mais, foi reciclar. Na nossa cidade, no interior de São Paulo, já havia reciclagem. Você colocava o lixo comum no lixo e o reciclável todo junto no outro lixo. Mas aqui na cidade de Toronto tem 3 tipos de lixo. Então é o lixo reciclável, o lixo comum e o lixo orgânico. O lixo orgânico é o resto de comida, casca de legumes e tal, e você coloca num pacotinho, num saquinho que é compostable, e esse lixo vai para a prefeitura de Toronto e vai virar Adubo. para os jardins aqui da cidade. Então é uma coisa a mais que a gente aprendeu. E como a gente mora num apartamento, tem a lixeira no andar que a gente mora. A gente joga ali os recicláveis pequenos, latas de alumínio, plástico. Agora as caixas grandes, os recicláveis grandes, isopor grande, a gente tem que levar lá embaixo, num local específico, onde tem uma caçamba grande e a gente põe lá direto. Assim como o saquinho do lixo orgânico, que também tem uma caçambinha lá especial para isso. Isso aqui no nosso prédio, né? Cada prédio tem o seu próprio sistema. E uma coisa que eu acho muito bacana é que se você quiser se desfazer de um colchão, de um sofá, de uma coisa grande assim, tem uma área reservada aqui no prédio que você coloca o seu móvel lá e a prefeitura passa para retirar aí, não sei se é uma vez por semana ou a cada 2 semanas. E para quem mora em casa, também é a mesma coisa. A pessoa só coloca na calçada o item e a prefeitura passa para retirar. E uma coisa que é bacana e que é bem útil é que quando você vê um móvel na frente da casa, você pode pegar para você. Muitas vezes tem coisas boas lá, por exemplo, mesas, sofá, tem aquela questão do bed bug, mas tem muita coisa boa que é colocada na calçada, brinquedo para crianças e tudo mais. Então vale a pena dar uma olhada ali no que tem na frente das casas, que muita gente já encontrou muita coisa boa, inclusive até nós, né? Nossa, tem gente que já mobiliou o apartamento praticamente inteiro, só com móveis, com coisas que as pessoas não vão usar mais e colocam. E não significa que tá ruim, é que aí já não encaixa mais na mobília da casa dela. Uma outra coisa interessante pra gente é em relação ao papel higiênico. Nós não estamos acostumados a jogar o papel higiênico no vaso sanitário no Brasil. Mas aqui na América do Norte, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, o comum é você jogar o papel higiênico no vaso sanitário. E dá descarga e o papel higiênico vai embora aí. E ele se dissolve mais fácil, né? Então, muitas vezes nem tem a lixeira para colocar o papel higiênico ali do lado. Tipo, onde eu trabalho não tem, em shopping não tem. É sempre dentro do vaso sanitário. Mas tem que prestar atenção que algumas construções velhas que você vai, eles escrevem para você não jogar porque pode entupir. Que às vezes o encanamento não está propício para receber isso daí. E é só papel higiênico que joga no vaso sanitário. E aí, por exemplo, no banheiro feminino, sempre tem uma caixinha lá para colocar os produtos femininos, mas o papel higiênico vai no vaso. Uma coisa que eu aprendi aqui no Canadá foi espirrar no meu cotovelo. É estranho, mas é verdade. É isso mesmo. Aqui no Canadá, eles instruem você a espirrar assim. Ainda mais agora com aquilo que você já sabe o nome. Não podemos falar aqui no YouTube. Tem até nas placas instruindo para você não espirrar no ar, fazendo aquela cascata assim na cabeça das pessoas, né? Para você espirrar no seu cotovelo para conter ali, né, as partículas de ranho. Eu não aprendi a dirigir aqui no Canadá, nem a Sandra, mas a gente reaprendeu a dirigir aqui, porque algumas normas de trânsito são muito diferentes. Placa de pare é realmente pare, se você não parar,
o pessoal olha feio para você, é uma exigência e você tem que ficar muito mais esperto com isso, porque você pode acabar pegando um pedestre, porque o pedestre também já está sabendo que você vai parar, então ele não fica esperando se você vai parar ou não. Ele vê um carro vindo, ele já põe o pé na rua e vai atravessando. Então tem alguns detalhes que são bem diferentes da forma como a gente dirige. Aqui no Canadá, na frente das escolas, tem um semáforo diferente, que é um sinal amarelo, que você aperta e o carro tem que parar imediatamente. Então, quando você está dirigindo e você vê um sinal desse, fica muito alerta se vem o pedestre, porque a parada é imediata, não tem alguns segundos para depois parar. Uma coisa que é bem particular aqui de Toronto é não ultrapassar o streetcar, né, Cláudio? Isso, já passamos por um apuro desse daí, porque o streetcar muitas vezes ele não passa próximo à calçada, o streetcar passa no meio da rua e ele divide o espaço com os carros. Do lado direito do streetcar é uma faixa de carro normal, só que quando alguém vai descer o streetcar ou subir no streetcar, ele para na linha de trem dele. E aí é proibido ultrapassar o streetcar quando ele para num ponto. E eu estava conversando com a Sandra e já era bem tarde da noite e eu não percebi que ele tinha parado. E aí, por pouco, eu não atropelei uma pessoa. E o motorista do streetcar veio na porta do veículo e falou um monte pra mim. Gente, foi uma vergonha. E eu sabia que eu estava errado, porque eu conhecia isso. Foi uma falta de atenção minha. Eu pedi 1000 desculpas pra ele. Ele não parava de brigar comigo. E eu falei, me desculpa, foi uma falha minha, não vou fazer isso novamente. Aí ele se acalmou, voltou pra dentro do carro e continuou o caminho dele. Mas é muito sério isso. Esses foram alguns exemplos, mas tem muitos outros de como é diferente dirigir aqui no Canadá. E principalmente não são todas as províncias que seguem as mesmas regras. Aqui em Ontário tem uma regra, se você for para Quebec, tem outra. Então tem que ficar meio esperto com isso, porque você pode acabar tomando multa em outra província fazendo o que você faz aqui. Aqui no Canadá, nós aprendemos a lidar com a neve, a conviver com a neve, e aprendemos algumas coisas que gostamos muito, por exemplo, patinar no gelo. É muito bom. Não que nós patinamos assim, horrores, né? Patinação artística, e eu jogo hóquei e o Lucas joga hóquei. Mas nós aprendemos uma habilidade nova e nós também temos um incentivo para sair, para fazer alguma coisa nos dias de neve, que nem hoje aqui atrás. E não tem só pistas de patinação ao ar livre. Os rinques de hóquei nos ginásios, eles são abertos para patinação, para o público em geral. É só chegar lá com o seu patins, entrar e patinar. Então, muitas vezes pode estar nevando do lado de fora e você pode ainda ir num lugar que você consegue patinar tranquilamente. Mas a gente gosta mesmo são dos outdoors. Inclusive, nós já fomos numa pista de patinação no meio da floresta. Essa daí foi uma das melhores experiências que a gente já teve. Aqui no Canadá, a gente aprendeu a segurar a porta para a próxima pessoa que está chegando. E é engraçado isso porque muitas vezes você tá chegando num lugar, a pessoa tá abrindo a porta lá na frente do prédio e ela segura a porta para você, mas você tá longe ainda da porta. E aí você dá aquela corridinha, e é tão normal isso, todo mundo dá essa corridinha. Você segura a porta para alguém, a pessoa tá correndo e para ser gentil com você também que tá segurando. A gente aprendeu a dizer sorry. O tempo todo. Inteiro. Até automaticamente. Aqui a pessoa nem esbarrou em você, ela já falou sorry. A pessoa entra no seu caminho, no mercado, oh, sorry. Derrubou o seu lápis, sorry. Às vezes você está no mercado olhando alguma coisa na prateleira, a pessoa tem que passar na sua frente, ela, sorry. Sorry, sorry, o tempo todo. O Canadá é a terra do sorry. E aí a gente, como mora aqui, entra no nosso dia a dia isso aí também, que nem o Lucas acabou de falar ali atrás dos bastidores, é very polite. Com licença que a gente vai trocar de assunto, sorry. Sorry. Um hábito que a gente não tinha no Brasil e hoje a gente vê muito sentido é tirar o sapato quando você chega em casa e vai entrar em casa. Faz todo sentido isso, né? Faz. Porque a sujeira que você está trazendo de fora não faz sentido você trazer para dentro da sua casa. E aí todo mundo tira o sapato quando entra em casa. Normalmente tem um chinelinho ali na porta ou as pessoas andam de descalço mesmo, mas não transita dentro de casa com o sapato. Inicialmente você troca de sapato porque você chega com a bota de neve toda suja, né? Toda cheia de lama, aquela lama da neve, e aí você tira na porta de casa para não andar com aquele pé sujo dentro de casa. Mas a gente continua tendo isso no
ano inteiro, verão, inverno, outono, todas as épocas do ano, a gente tira o sapato antes de entrar em casa, tanto na nossa quanto de qualquer outra pessoa que a gente vá visitar. E tem algumas pessoas que quando vão visitar um amigo já levam um chinelinho ali na bolsa para chegar na casa da pessoa, tira o sapato e põe o seu próprio chinelinho. São culturas diferentes que a gente vai adquirindo, vai incluindo na nossa, e são hábitos que provavelmente a gente vai levar para o resto da vida. Mesmo talvez não morando mais aqui, a gente não entra mais de sapato dentro de casa. Vai ser uma coisa que já ficou enraizada. Uma coisa que eu aprendi aqui no Canadá, à força, foi olhar a previsão do tempo quando vou sair de casa. Não tem como você viver no inverno se você não olhar a previsão do tempo, porque às vezes está nevando lá fora, como hoje, mas a temperatura está 2 graus, então você não precisa de tanta roupa assim. E já o contrário também é verdadeiro. Às vezes você vê lá fora, não está nevando, está um céu lindíssimo, mas quando você olha na temperatura, tá tipo -1 com a sensação térmica de -6, -8. Isso faz muita diferença na maneira que você vai se vestir. Curiosidade, quando neva, não significa que a temperatura está muito baixa. Por exemplo, não neva quando está -20. Quando neva, é próximo ali entre -5 e +5. Não neva quando está muito extremo. Então muitas vezes você olha lá fora, tá aquele sol lindo, o céu sem nuvens e tá -20. Exatamente. Céu limpo é sinal de mais frio ainda. Lucas está dizendo que o sol mente para nós aqui no Canadá. Não acredite no sol. Se você está querendo aprender inglês e não sabe como, considere se inscrever no Cambly. Nós temos uma promoção aqui interessantíssima. Vai estar aqui embaixo um desconto para você que é assinante do canal, e você entra lá e você vai ter uma aula grátis. Vale muito a pena. A Sandra faz aula lá com nativos em inglês de outros países ao redor do planeta, e você pode treinar sotaques, culturas diferentes, bater um papo informal, e você vai gostar muito. Para quem está querendo treinar inglês, é a melhor ferramenta que a gente conhece. Considere se inscrever nesse canal, deixar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, e a gente se vê na próxima semana. Tchau! Tchau!